Bom, gente, como eu prometi para vocês, eu vou estar passando esses 3 vídeos curtinhos para falar sobre Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes. É um resumo da teoria de cada um em função do que cada um investigou na sua época, tá? Em relação à explicação dos fenômenos da natureza e não uma explicação mítica, mas uma explicação racional, tá? Acompanhem comigo. Hoje nós vamos falar sobre Tales de Mileto, um dos primeiros filósofos do mundo. Sabemos que Tales nasceu e viveu em Mileto, que hoje se localiza na costa da atual Turquia. Sabemos também que ele nasceu por volta de 624 a.C. e que faleceu aproximadamente em 548 a.C., mas ainda assim muito pouco se sabe sobre ele. Nenhum de seus textos sobreviveu, se é que ele deixou algum. No entanto, existem referências dele em filósofos como Aristóteles e Diógenes Laércio. Em uma visita ao Egito, Tales teria aprendido a geometria, além de ter sido professor na escola de Mileto. A partir da observação e da dedução, Tales percebeu que um bom plantio auxiliado de condições específicas do tempo, e não súplicas aos deuses, levava uma boa colheita, que por consequência, ocasionava bons lucros. No passado, as civilizações se valiam da religião para explicar os fenômenos do mundo ao seu redor. Tales foi um dos primeiros filósofos a tentar encontrar explicações naturais e racionais para os fatos mundanos. Apesar de nada ter sobrevivido de seus textos, sabemos que tinha grande domínio de geometria e da astronomia. Atribui-se a Tales a primeira previsão entre os gregos de um eclipse total do Sol, ocorrido em 585 a.C. Tales passou boa parte da sua vida se questionando sobre qual era a matéria-prima básica do cosmos. Ele se baseava no monismo, a teoria de que tudo no universo poderia ser reduzido e era originário de uma única substância primordial. Tales foi o primeiro a propor isso dentro da filosofia ocidental e ponderou que essa matéria deveria responder os seguintes aspectos. Deveria ser algo a partir do qual tudo pudesse ser formado. Deveria ser algo que fosse essencial à vida. E deveria ser capaz de movimento e, portanto, passível de mudança. A partir desses conceitos, Tales concluiu que tudo no universo era composto de água. Ele disse que toda matéria, independente da sua forma, deve ter sido água em algum estágio da sua formação. Ele constatou que a água é necessária para sustentar todas as formas de vida, e que ela se move e se modifica, assumindo diversas formas. E do perfeito ciclo do seu movimento, vapor, chuva, rio e mar, nascem as diversas formas de vida vegetal e animal. E a cosmologia de Tales pode ser resumida na seguinte proposição: a água é a causa material de todas as coisas. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Anaximandro de Mileto. Quase nada conhecemos sobre a sua vida. Sabemos que Anaximandro nasceu por volta de 610 a.C. em Mileto, onde também teria morrido por volta de 547 a.C. Sabemos que um historiador chamado Apolodoro, que vivia em Atenas, referiu-se a Anaximandro em 546 a.C. Sabemos também que ele foi discípulo e sucessor de Tales de Mileto. Anaximandro acreditava que nosso mundo é somente um, entre diversos outros mundos, que irão desenvolver, evoluir e se destruir, em um processo infinito. Ele dizia que nosso cosmos é um entre infinitos que existem e que virão a existir, e que iniciou-se com contrários principais, como o frio e o calor. Uma ideia muito parecida com a de alguns físicos modernos que concebem a teoria da matéria e antimatéria. Anaximandro estudou e escreveu sobre geografia, astronomia, matemática, política, mas um de seus principais escritos, intitulado de Sobre a Natureza, se perdeu e não chegou até nós. Anaximandro é considerado o fundador da astronomia na Grécia, pois iniciou os trabalhos a fim de medir a distância entre as estrelas e o tamanho das mesmas. Ao que parece, ele também iniciou o uso do relógio solar na Grécia, desenhou um mapa do mundo, que ficou muito conhecido na época. Mas para ele, a água não era o princípio de todas as coisas, como defendia Tales, mas tudo começava com o que ele chamava de apeiron, que é o infinito na qualidade e na quantidade. Para Anaximandro, o apeiron não surgiu de nada, mas existe e não tem fim, e justamente por ser infinito em extensão e profundidade, pode gerar todas as coisas. E que a imortalidade do apeiron não é somente algo que não tem fim, mas também algo que não tem começo. Neste ponto, Anaximandro tenta destruir as bases das crenças nos deuses gregos, pois além de propor uma nova ideia da criação humana, ao contrário do apeiron, os deuses não tinham fim, mas tinham começo. Eles nascem em um determinado tempo. Anaximandro, no entanto, não acreditava em nenhum deus. Para ele, as sequências naturais de criação, desenvolvimento e destruição eram fenômenos naturais que aconteciam quando a matéria abandonava e se separava do apeiron.
O Apeiron era a realidade inicial e final de todas as coisas. Por consequência, continham em si toda a natureza. Para Anaximandro, as coisas se constituem através de uma eterna luta entre opostos, onde algo não pode existir, enquanto existe também o seu contrário. Anaximandro acreditava que o Sol agia sobre a água, de forma a gerar alguns seres. Esses seres depois se deslocaram para a Terra e foram se tornando cada vez mais elaborados, e conforme o passar do tempo, eles se desenvolviam. E esse pensamento é muito parecido com a teoria da evolução das espécies. Anaximandro acreditava que os opostos se excluíam, o que é muito parecido com a teoria moderna de que logo após o Big Bang foram criadas matéria e antimatéria, que se anulam quando se encontram. Anaximandro acreditava que a Terra tinha forma cilíndrica, e para ele, a Terra se sustentava através do equilíbrio das diversas forças que atuam sobre ela, o que é muito parecido com a ideia que conhecemos hoje sobre a gravidade e sobre a força centrípeta, que é a força que mantém a Terra girando em torno do Sol. Hoje, muitos cientistas se admiram com as antecipações feitas por Anaximandro, que, embora simplistas, de alguma forma anteciparam conhecimentos posteriormente comprovados pela ciência. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o filósofo Anaximenes, que é o terceiro representante dos filósofos de Mileto. Anaximenes nasceu em Mileto por volta de 588 a.C., mesmo lugar onde veio a falecer por volta de 524 a.C. Foi amigo e seguidor de Anaximandro e conhecia bem as teorias desse filósofo, bem como as de Tales, que acreditava que a água era o princípio de todas as coisas. Assim como Tales, Anaximenes também acreditava que uma só é a substância originária de todas as coisas. Ele diz que tal substância é ilimitada, porém não indefinida, como dizia Anaximandro. E Anaximenes diz que essa substância é o ar, e que o ar, por rarefação, torna-se fogo, e condensando-se, vento, depois nuvem, por seguinte torna-se água, e depois terra, e que as demais substâncias provêm destas. E para Anaximenes, o ar torna eterno o processo da transformação a todas as coisas. Um dos exemplos práticos que o filósofo encontra para sustentar suas teorias de rarefação e condensação é de como o ar sai da nossa boca. Se assoprarmos com os lábios mais apertados e com força, o ar sai frio. Se soltamos o ar com a boca bem aberta, ele sai quente. Ele dizia que o ar, sob a influência do calor, se expande, aumentando seu volume. E sob a influência do frio, se contrai, diminuindo seu volume. O que muda, portanto, é a quantidade, a pressão e a temperatura que se imprime sobre o ar. E a mudança entre essas condições é que vai caracterizar todas as coisas. Portanto, tudo que muda são as diferentes formas que encontramos o ar como matéria, que é a substância primordial que forma todas as coisas. E tendo concluído que tudo no mundo é composto de ar, mais tarde Anaximenes explica a origem da Terra e dos corpos celestes ao seu redor. Para ele, a Terra era plana e se comportava como uma folha flutuando no ar. Anaximenes propôs que a Terra exalava uma quantidade de ar rarefeito, que um processo transformava em fogo, formando no final as estrelas. Para ele, o Sol também é um condensado de ar que se movimenta mais rápido, e por isso gera o calor próprio. Anaximenes também foi o primeiro pensador a chegar à conclusão de que a luz da Lua vinha do Sol. E para ele, a Lua também é considerada plana, flutuando em fluxos de ar, e que os astros não se movimentam por debaixo da Terra, mas sim ao redor dela, e quando se ocultavam abaixo do horizonte, na verdade eram obscurecidos por partes mais elevadas da Terra. E para Anaximenes, o ar nos mantém juntos, de forma que o sopro, bem como o ar, abraça o mundo inteiro. Nesse vídeo, nós vamos falar... Bom, gente, foi só para representar melhor cada filósofo desse, tá? Como vocês puderam ver, Tales de Mileto defendia que a água era a origem de tudo. Anaximandro seria o Apeiron, um elemento indefinido. Já Anaximenes, que sendo seguidor de Anaximandro, mas defendia que o elemento era definido e que ele defendia como ar, certo? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Lembrando que a atividade está na plataforma, tá bom? Conte comigo. Um forte abraço a todos. Até mais.